Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade ao comentário das lições da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. O nosso assunto hoje é o da lição de número 4, Vida Conjugal, espelho do relacionamento Cristo e a Igreja. O texto base desta lição, sobre o qual eu não vou comentar, está em Efésios capítulo 5, versículos de 24 a 27 e o versículo 29. Eu diria que o relacionamento conjugal é o ato mais íntimo que ocorre entre um homem e uma mulher. E constitui a base do casamento, claro, assentado no amor, na amizade, no companheirismo entre o homem e a mulher, ou entre o casal. Do ponto de vista bíblico, o casamento ele é consumado com o ato conjugal. E se torna o aspecto mais importante na constituição da família segundo os padrões estabelecidos por Deus. E por isso devemos levar em consideração a sua relevância e como ele deve ser praticado pelo casal. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele afirma que venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Esse texto não é tão observado, não é tão citado na igreja como deveria ser. Agora, neste versículo, o que nós entendemos por leito sem mácula refere-se, na verdade, ao ato conjugal. O relacionamento íntimo do casal é a relação sexual entre o casal. Isso dentro do contexto do casamento. E a ideia é que o matrimônio deve ser honrado pelo casal e a relação sexual, ou o leito, deve ser sem mácula. Isso é, não pode haver impurezas, não pode haver nada que torne esse ato impuro, tanto para o casal quanto para o próprio Deus. Então é algo de que é algo sobre o que nós devemos refletir, é algo sobre o que nós devemos pensar, a fim de que o casamento ele seja levado a sério, o quanto ele é, de fato, sério para a vida do casal. Essa passagem de Hebreus, ela ressalta a importância da fidelidade e da lealdade. Ele ressalta a importância da pureza dentro do casamento, fazendo um destaque especial que Deus ele não deixa impune aqueles que são infiéis e aqueles que cometem adultério. A Bíblia diz que Deus vai julgá-los. No contexto do casamento, reverenciar não significa necessariamente se tornar subserviente ao marido, mas tratá-lo com o devido respeito que deve ser tratado. Na sociedade atual, falar de mulher reverenciar o marido soa como machismo, homem sexista, mas na verdade essa é a forma como Deus estabeleceu o casamento e o relacionamento entre homem e mulher para que possamos viver de acordo com o padrão que Ele determinou para que vivêssemos. Isso é muito sério e nós precisamos tratar essas coisas da maneira mais honesta, transparente e bíblica possível. Eu diria que não existe nada mais errado do que achar que as Escrituras colocam o homem acima da mulher. Nada disso. O que a Bíblia faz é definir com clareza o papel de cada um no relacionamento familiar. A Bíblia coloca, na verdade, os dois em pé de igualdade. Só que a responsabilidade do homem é de manutenção da família, é de preservação da família, é de ser sacerdote na família. Isso parece às vezes soar como superioridade, mas na verdade o homem ele depende tanto da mulher na formação da família, na criação dos filhos, que a ausência da mulher é uma lacuna que não tem nada que substituir. Filhos criados sem mães
o pai precisa necessariamente de um esforço hercúleo para que não ocorra nenhuma intercorrência na criação dos filhos, para que não ocorra nada que desvirtue essa posição dele dentro do lar. Casal é o responsável pela criação dos filhos, pelo ensino que se deve dar aos filhos e pela preservação do modelo bíblico estabelecido por Deus para o desenvolvimento pleno e satisfatório do ser humano, tanto em relação a Deus quanto em relação ao seu próximo. A mulher, ela tem um papel muito relevante. A mulher não pode se considerar inferior porque foi dado ao homem o papel de ser o cabeça no casal, de estar à frente do casal. Todas essas coisas a sociedade vem tentando mudar. Agora, se a sociedade tivesse algo que fosse melhor do que o modelo estabelecido por Deus, ótimo, poderia ser colocado em prática sem problemas. Mas acontece que a sociedade ela quer mudar aquilo que Deus estabeleceu, mas não colocar nada no lugar. Uma família que foge do padrão bíblico é uma família que está sujeita a qualquer vendaval que a vida tiver pela frente. E a subsistência de uma família fora dos padrões bíblicos, eu diria que é quase impossível acontecer. Por isso, homem e mulher precisam ter cuidado e preservar essa unidade que é extremamente relevante, eu diria. O pastor Valdir, no seu comentário, ele dividiu o assunto da lição Vida Conjugal em 3 tópicos para facilitar a abordagem do tema e alistou-os da seguinte forma: o simbolismo da vida conjugal, a criação das 2 instituições, aqui ele está falando de família e igreja, e levando a família a adorar a Deus. No comentário que eu vou fazer aqui agora, eu vou adotar também os 3 tópicos que ele adotou, mas eu vou fazer uma pequena mudança no títulos desses tópicos, mas sem fugir necessariamente do propósito que o pastor Valdir teve. Claro que eu não vou fazer uma abordagem tão específica, eu vou fazer uma abordagem mais superficial, mais genérica a respeito desse tema. Tanto que o meu objetivo é evidenciar a importância da vida conjugal para a preservação da família como a mais importante instituição social criada por Deus, visando a formação integral do ser humano. Este é o meu objetivo. O tópico número 1, que o pastor Valdir chama de o simbolismo da vida conjugal, eu chamo de o relacionamento conjugal, símbolo da união entre Cristo e a igreja. Veja, a união de Cristo e a igreja é apontada por Paulo como símbolo da união entre o homem e a mulher no casamento. Então, só por essa comparação que Paulo faz, já dá para a gente entender a importância e a seriedade do casamento na vida de uma pessoa. Da mesma forma que Cristo fez de tudo para formar uma igreja perfeita, para prestar culto, adorar a Deus, da mesma forma, o marido deve se comportar em relação à sua mulher. Veja, a comparação que Paulo faz é no relacionamento entre o casal. Assim como Cristo e a igreja têm um relacionamento de intimidade, de aproximação, de convivência, o casal precisa ter esse mesmo tipo de relacionamento. Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça do casal. A igreja serve a Cristo, lhe deve obediência e ela está pronta para atender aquilo que ele determina. Por outro lado, o segredo para que essa relação ocorra de forma plena e de acordo com a palavra de Deus é a dependência do homem e da mulher da ação do Espírito Santo. Eu acho interessante que quando nós vamos tratar dessa questão, geralmente a gente começa a ler o capítulo 5 de Efésios, no versículo 22.
que fala sobre a importância da mulher em ser submissa ao seu marido. Mas acontece que se a gente for pegar todo o contexto no qual Paulo faz essa abordagem, tanto das obrigações da mulher quanto das obrigações do marido, elas vêm um pouco anterior. Se você pegar o capítulo 5 de Efésios e ler a partir do versículo 15, veja só o que Paulo diz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aí ele prossegue dizendo, a mulher deve ser submissa, o marido deve amar a esposa. Então note uma coisa, que para que ocorra essa harmonia dentro do lar, de um lar cristão principalmente, ambos, marido e mulher, devem buscar ser cheios do Espírito. Devem buscar ter uma vida de comunhão, de intimidade com Deus e prontos para servir. Ter uma vida cheia do Espírito é mais do que você simplesmente dizer eu sirvo a Deus. É você estar pronto para atender todas as exigências que são feitas para que você possa servi-lo autenticamente. Então, para que um casal viva bem, é necessário que eles tenham essa preocupação de buscar ser cheios do Espírito para que as outras coisas possam ser possíveis. Eu diria até que sem uma mulher ser cheia do Espírito, vai ser difícil ela se sujeitar ao marido, ela ser submissa, ela obedecer. Da mesma forma que um homem que não tiver cheio do Espírito, vai ser difícil ele amar a sua esposa, se manter fiel, ser leal à sua esposa. Portanto, é uma necessidade a busca da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Agora, levando o casamento para o lado, diria, natural, na sequência da continuidade da vida de duas pessoas, veja que nenhum dos cônjuges deve privar o outro da satisfação do ato sexual. Ao fazer isso, um dos dois está empurrando o outro para um adultério. E olha, é o caminho largo que vai levar à separação do casal. Paulo recomenda que, se isso acontecer, deve ser de comum acordo entre os dois. Mas nenhum dos dois deve tomar uma decisão sozinho de evitar o contato sexual com seu cônjuge, porque isso seria um erro, é um equívoco. Porque um casamento onde o sexo entre o casal não é realizado de modo satisfatório, há uma grande probabilidade de portas erradas se abrirem na frente dos dois. Principalmente hoje, na correria da vida, onde ambos, marido e mulher, se dão ao trabalho de sair de casa, de trabalhar, de levar uma vida profissional muito atuante, muito dinâmica. A relação entre o casal ela é relevante para a própria preservação do matrimônio, para a própria preservação da família. A menos que, claro, como eu disse, haja consenso entre os dois de interromper por algum tempo, como Paulo fala, e não deve ser muito o tempo. A vida conjugal não é algo que ocorre sem dificuldade. Ninguém pode achar que o casamento vai acontecer sempre como se fosse lua de mel. Não. Pelo contrário. Vem crises, vem problemas, às vezes de saúde, às vezes econômicos, às vezes financeiros, às vezes por conta de divergência de opiniões. Sempre vai acontecer problemas.
Mas se o casal primar por ter uma vida cheia do Espírito Santo, todas as dificuldades serão resolvidas com mais facilidade. Se na sua casa está havendo algum problema, procure se aproximar mais de Deus. Procure evitar que haja entre o casal qualquer coisa que possa causar divergência, causar problemas e desaguar numa separação. Infelizmente, hoje, muitos casais cristãos adotam o divórcio e a separação como meio de resolver problemas. Só que isso não resolve problemas. Isso acumula problemas. Então é uma forma de resolver uma coisa que você vai criar, na verdade, um problema ainda maior para você. Devemos pensar a respeito disso. E o tópico número 2, o pastor Valdir chamou de a criação das duas instituições. Eu quero chamar esse tópico de a família e a igreja, bases para a formação do ser humano. Veja só. A família e a igreja são as instituições que fundamentam toda a formação do ser humano em sociedade. Não há mais nada importante do que família e igreja na formação de uma pessoa. Desse trabalho das duas instituições, família e igreja, nós vamos poder ver pessoas dedicadas, pessoas que cooperam, pessoas que trabalham ou não. Isso é importante a gente entender. A família possibilita ao homem receber a orientação e o apoio necessário para a construção do seu caráter, personalidade e o seu pleno desenvolvimento. É isso que ocorre. A pessoa, ela tem o seu caráter formado ainda na infância e vai desenvolvendo traços de personalidade com a convivência familiar, com o alargamento dos círculos de amizades, mas a base de tudo está na família. Agora, a igreja, por outro lado, complementa sua relação com Deus, dando oportunidade para cultuar, para adorar, para buscar a presença de Deus de forma mais completa. A família inicia esse processo, mas é a igreja que oferece a possibilidade de um pleno envolvimento da pessoa na vida espiritual, na vida religiosa. Não há como você separar vida religiosa de igreja. Não dá para você ter uma vida que a gente chama de vida cristã sem você ter contato com pessoas com as quais você convive, com as quais você compartilha, de quem você recebe apoio e ajuda para resolver, para continuar com a sua caminhada em direção a uma vida plena com Deus. Eu diria que na formação do ser humano, a igreja e a família desenvolvem uma relação simbiótica. Cada uma contribui para que o homem se desenvolva por inteiro. Cada uma na sua função, mas as duas elas agem de modo que se torna uma só entidade na formação do ser humano. Esta relação é tão forte que no início da igreja, antes de Constantino realizar o Concílio de Nicéia, em 325, note que por quase 300 anos, portanto, a igreja ela vai se reunir em famílias. Era na família que a igreja se encontrava, era ali que ela se realizava. No período dos apóstolos, no período dos pais da igreja, quase que todos, a igreja se reunia nas famílias. Paulo disse que ia de casa em casa, que ensinava de casa em casa. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele descreve quantas famílias que tinham igrejas dentro de seus lares. Não eram templos, eram reuniões familiares que davam a estrutura suficiente para que as pessoas se conduzissem como cristãs. Eu diria que família e igreja se tornam cúmplices e cada uma trabalha na defesa uma da outra. É no lar que se aprende os valores e as atitudes adequadas para estar na presença de Deus na igreja.
É na igreja que se estabelece os valores que devem ser observados na construção de uma família com bases firmadas na palavra de Deus. O tópico número 3 da lição fala sobre o envolvimento da família na igreja, e o pastor Valdir chamou isso de levando a família a adorar a Deus. Eu diria que os pais devem se esforçar para conduzir sua família na presença de Deus. Cabe a eles, e não aos pastores, não os professores de escola bíblica. Nenhuma outra pessoa tem a responsabilidade maior do que os pais na condução da família na presença de Deus. A criação dos filhos na presença de Deus exige mais do que mandar os filhos para o culto, para as reuniões que tem na igreja. Exige exemplo. Exige que os pais, antes de falar, façam. É preciso que nós tenhamos consciência disso. Como eu já disse em outros comentários aqui sobre esse tema que nós estamos discutindo nesse trimestre. Os filhos não fazem o que nós mandamos, fazem o que nós fazemos. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente faz. Antes de mandar os filhos fazerem quaisquer coisas, os pais devem dar exemplo. Albert Schweitzer, um médico e um teólogo alemão, ele disse uma frase que eu acho interessante. Ele diz o seguinte: exemplo não é a melhor maneira de ensinar os outros, é a única. Se você não dá exemplo em casa, você não pode esperar nada daquilo que você pede para seus filhos. Se você não dá exemplo para seus filhos, você não vai poder cobrar nada deles. Eles vão fazer aquilo que eles veem você fazendo. A família deve valorizar a igreja, oferecendo a ela filhos que sejam adoradores de verdade, cumpridores de seus deveres sociais, proclamadores da palavra que pode transformar o mundo, a verdadeira mensagem bíblica. Isso nós devemos ter cuidado em nossas famílias. Somos nós, família, que devemos oferecer à igreja os elementos suficientes para que ela possa desenvolver o seu papel e cumprir a sua missão de proclamar a palavra de Deus. Uma pergunta que os pais sempre devem fazer e responder com cuidado é a seguinte: que tipo de filhos nós estamos deixando para a igreja? Às vezes queremos saber que tipo de igreja nossos filhos vão ter, mas poucas vezes nós queremos assumir a responsabilidade de deixar filhos que sejam servos fiéis para dar continuidade na igreja. Nós precisamos ter condições de dizer aos nossos filhos. Note que isso é muito sério. Mas se você não tem condições de dizer a seu filho: olha, sirva a Deus como eu sirvo, seja temente a Deus como eu sou, orem como eu oro, estudem a Bíblia como eu estudo, quão poucos pais têm condições de fazer isso? Quão poucos pais podem dizer isso? Mas se você quer ter filhos que sirvam a Deus de verdade, se você quer a sua família forte na presença de Deus, e uma família onde as coisas ocorrem de modo natural, você precisa ter condição de falar isso para seus filhos. Eles precisam olhar em você e ver a sua conduta, o seu comportamento, e perceber que você é diferente. Que você não é aquela pessoa que simplesmente fala, mas que você faz. Isso vale muito mais do que discursos. Dizem que palavras podem até ensinar, mas exemplos arrastam. Isso é muito importante. Os pais são responsáveis, como eu disse, para conduzir seus filhos na presença de Deus. Primeiro, cabe ao homem essa responsabilidade. Mas caso o homem não tenha condições de fazer isso, por razões mais diversas, a mulher deve assumir.
mas cabe ao casal a condução da família na presença de Deus. Assim como cabe ao homem a realização do culto doméstico, do ensino da palavra de Deus aos filhos em casa corretamente, como bem ensinou a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, que os pais precisam ensinar, que os pais devem dedicar tempo. O casal deve zelar por essa responsabilidade. Eu diria que os pais que não cuidam disso, os pais que se omitem em fazer isso, poderá gerar episódios que vão prejudicar a formação social, moral e espiritual dos filhos. Além do mais, nós não podemos correr o risco que Paulo adverte a Timóteo, dizendo que quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé. E é pior do que um descrente. Uma família que não tem a responsabilidade na criação dos filhos na casa de Deus está tendo um comportamento absolutamente condenável. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu quero encerrar este comentário de hoje falando sobre algumas aplicações que eu gostaria de deixar para que a gente refletisse. A primeira delas é que o relacionamento conjugal é o ato mais íntimo que ocorre entre um homem e uma mulher e constitui a base do casamento. Claro, você vai levar em conta o amor existente entre o casal, a amizade, o companheirismo, a capacidade de perdoar que cada um tem, mas o relacionamento conjugal, ele está na linha de frente desses relacionamentos que se desenvolvem na família. Pense nisso. Segunda, o escritor da Epístola aos Hebreus nos mostra que o matrimônio deve ser honrado por todos. E o leito ou a relação sexual deve ser sem mácula. Ou seja, sem impurezas ou manchas. O relacionamento conjugal deve ser claro, transparente e de modo que satisfaça os dois. No relacionamento sexual, nem o homem nem a mulher têm que querer levar vantagens, mas os dois precisam ter o prazer e a satisfação, porque foi para isso que Deus fez o sexo entre o casal, para harmonizar, para dar aos dois o prazer de uma relação. Terceiro, para o casal manter uma relação conjugal dentro dos padrões bíblicos, é necessário que busque a ação do Espírito Santo. Talvez você ache até estranho, mas buscar a orientação do Espírito Santo numa relação conjugal é isso mesmo. Porque foi assim que o apóstolo Paulo ensinou aos Efésios. Primeiro encha-se do Espírito, depois mulher vai ser submissa, marido vai honrar a esposa e os filhos serão obedientes. Um lar onde a mulher não é cheia do Espírito, o marido não é cheio e os filhos não são cheios, é um lar onde as desavenças com certeza vão ocorrer com mais frequência. Quarto, a família e a igreja são instituições que fundamentam a formação do ser humano, pois é na família e na igreja que o homem recebe a orientação e o apoio necessário para a construção do seu caráter e da sua personalidade e aprende a viver conviver, em sociedade. É na igreja e na família. Portanto, nenhuma das duas pode faltar. E, finalmente, cabe aos pais a condução dos filhos na presença de Deus. Ninguém pode assumir essa responsabilidade. Se você não pensou sobre isso, tenha cuidado de refletir, porque a responsabilidade é sua, ninguém vai fazer aquilo que você precisa fazer. Se um dia seus filhos não responderem positivamente àquilo que devem responder, cuidado para não acusar indevidamente as pessoas. Olhe o que você está fazendo hoje, como você está conduzindo sua família
de que modo você relaciona com seus filhos, de que maneira você tem instruído seus filhos na condução deles, na obra de Deus e na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, que a sua família e você sejam uma bênção. Amém.